na palavra, Pai querido, na maestria, na eloquência, com fervor e com poder e com glória. Pedimos que seu Santo Espírito possa falar conosco de uma forma gloriosa e poderosa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Graças a Deus. Queridos, recebam todos a paz do Senhor, amém? Porque o Senhor é bom e infinita é a sua misericórdia. Estou muito feliz em ter a oportunidade de retornar a esta casa. Louvado seja Deus pela honra e a oportunidade que Ele nos concede. Abra a Bíblia de vocês na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 6. Quero compartilhar um texto ao coração dos irmãos. Primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número, a partir do verso de número 12. Nós vamos fazer uma leitura até o verso de número 20. Enquanto você localiza, você que também não trouxe a sua Bíblia ou esqueceu o aplicativo, acompanha aqui no telão. Hoje nós temos essa facilidade para a glória de Deus. Enquanto você acha, eu quero louvar a Deus pela vida do pastor Robert, sua mãe digníssima esposa, essa casa espiritual, meu amigo pastor Wellington, que honra. Pastor Wellington é uma referência para a gente. Na primeira vez que eu vim aqui, eu tremi igual a vara verde para falar de Deus na frente dele, né? Até que da vez do Abacuque foi tranquilo, porque eu ainda não conhecia ele, né? Mas, rapaz, depois que eu descobri quem era ele, eu falei, ainda bem que ele não deu saudação. Ele foi bastante ético e eu admirei ele por causa daquilo, né? Eu estava tremendo. Eu lembro que eu estava com um terninho preto, Oxford, você lembra? Que é isso, varão? E Deus me deu graça. Naquele dia, eu quase fui embora a pé. Se a irmã não tivesse graça para me levar embora, mas é isso aí. É a escola do reino, a gente vai aprendendo, né? Louvado seja Deus por isso. E é um prazer estar aqui com vocês. Minha digníssima não está aqui. Ela mexe com bolo e ela foi atender um casamento. Eu tive que deixar ela lá pela tarde e retornar para estar aqui juntamente com vocês. Amém? Quem achou, diga, eu vou para o céu. Quem não achou, diga, me espera, porque eu vou também. Aleluia. Tem que ligar para todo mundo, viu, gente? Capítulo 6, verso de número 12. Diz assim o texto da Bíblia Sagrada. Obrigado, meu pastor. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas não me deixarei dominar por coisas alguma. Os alimentos são para o estômago e o estômago é para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto estes quanto aquele. Ora, o corpo não é para a fornicação, e sim para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Deus ressuscitou o Senhor, e também nos ressuscitará pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomaria eu então os membros de Cristo e os tornaria membros de uma prostituta, ou meretriz em outras traduções? De modo algum. Como, pois, não sabeis que é o que se une a uma prostituta, constitui um só corpo com ela? Pois os dois, dizem, serão uma só carne. Mas os que se unem ao Senhor, constitui com ele um só espírito. Fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete fora do corpo, o comete, mas o que comete fornicação peca contra o próprio corpo. E como, pois, não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, ao qual está em vós, e recebeste de Deus, e o que não sois de vós mesmos, pois foste comprados por um bom preço. Portanto, glorificai a Deus em vosso corpo e em vosso espírito, os quais são de Deus. Vamos repetir o versículo de número 20, você se assenta logo após. Pois foste comprados por um bom preço. Portanto, glorificai a Deus em vosso corpo e em vosso espírito, os quais são de Deus. E você diz, amém, por essa palavra. Tome seu assento, glorificando ao Senhor, na liberdade que você tem em Cristo Jesus. Queridos, dentro de alguns minutos eu quero rapidamente com vocês construir um pensamento, baseado na proposta desse tema tão avassalador e tão importante, diga-se de passagem, para a igreja. Isto porque nós sabemos que o tema que se refere à pessoa de Jesus Cristo é o tema mais importante para a igreja.
E por isso, eu quero rápido com vocês construir um pensamento dentro da proposta e do tempo que eu recebi. Amém? Você já pensou na importância do sangue para o nosso corpo humano? O quanto é importante o sangue para o nosso corpo humano? Se nós formos olhar de uma tese, nós vamos compreender que, na verdade, ele é uma das funcionalidades mais importantes para o nosso corpo humano. O sangue é o que bombeia, o que palpita, o que faz o nosso corpo resistir. O sangue é de bastante importância para o nosso corpo. Se nós pegarmos o capítulo de número 6, a partir do verso 12 até o verso de número 20, nós vamos perceber que Paulo está tratando sobre o corpo, sobre o templo do Espírito Santo. E quando Paulo começa a dar a relação de toda a importância do corpo e do templo do Espírito Santo, ele fecha com chave de ouro no versículo de número 20, falando do preço que foi pago por nós, por intermédio do sacrifício e da pessoa de Jesus Cristo. Se olharmos em toda a Bíblia Sagrada, nós vamos ver, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, que a figura do cordeiro e do sacrifício está aplicada em toda a Bíblia. No Antigo Testamento, é a sombra da revelação daquilo que aconteceria no Novo Testamento, sendo a consumação daquilo que havia sido dito por intermédio de todos os profetas sobre a face de toda a terra. Números capítulo de número 21, versículo de número 4, o texto diz que depois de vencer o rei de Arade, a Bíblia diz que o coração do povo acha uma angústia muito grande. O texto diz que quando eles percebem, eles estão em volta do mar vermelho, e o que parecia ser um caminho reto se tornou um caminho em círculo. Eles não avançaram, eles não chegaram ao ponto do que Deus havia prometido a eles, e grande parte daquele povo havia morrido. E o texto diz que quando eles murmuram contra o Eterno, Deus envia serpentes ardentes pelo acampamento, pelo arraial, e muita gente vai ser morta naquele tempo. Há quem diga que pelo menos 20.000 pessoas vão vir a óbito por causa daquelas serpentes ardentes. Esse povo vai clamar a Deus, Deus vai dar uma mensagem a Moisés para que fizeste uma serpente de bronze, levantasse sobre a haste, e será que todo aquele que for olhado para ela, ao olhar para a serpente na haste, seria curado. E nós vemos no João, capítulo de número 3, verso de número 14, 15 e 16, que assim como Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, importa que o Filho do Homem também seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Dentre os textos que antecedem ao Antigo Testamento, um dos textos mais fenômenos para mim é o que está relacionado no capítulo de número 12 do livro do Êxodo. Quando Deus vai tirar a nação de Israel de dentro da opressão chamada Egito, a Bíblia diz que Faraó não liberta o povo, ele expulsa, porque ele entende que se ele continuar mantendo preso quem Deus chamou para ser liberto, a situação para o Egito vai piorar. Só que antes da libertação, algumas coisas acontecem. Qual é? A primeira é que Deus toca no coração dos egípcios para que dessem ouro e prata para os hebreus. E o segundo ponto é que Deus usa a figura do cordeiro como um sinal de libertação e também como um sinal de provisão da parte de Deus e de escape. Deus disse que eles deveriam pegar o cordeiro e comer o cordeiro por inteiro. E não obstante a isso, eles deveriam pegar o sangue do cordeiro e usar ele como sinal de livramento. Então, quando nós olhamos para toda a Bíblia Sagrada, principalmente no Antigo Testamento, nós vamos ver a sombra daquilo que Cristo vai fazer na cruz do Calvário. Se olharmos para o que a nação, para o que o povo, para o que o mundo estava fazendo por intermédio das suas corrupções e dos seus pecados consequentes ou decorrentes, nós vamos perceber que não havia um preço, não havia uma oportunidade de sermos resgatados de uma forma tão esplendorosa, senão pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. O motivo dessa igreja estar aberta não tem a ver com a nossa mente, com a nossa evolução, e nem tampouco com a nossa maneira de atuar. O motivo dessa igreja estar conectada aqui hoje tem a ver simplesmente com graça. A igreja nasceu por causa de Cristo, a igreja está viva por causa de Cristo, a igreja existe por causa de Cristo. E se não fosse o seu sacrifício, verdadeiramente nós estaríamos perdidos. A verdade é que nós nem estaríamos aqui. Quando nós olhamos para a primeira carta aos Coríntios, nós vamos perceber que os coríntios estavam vivendo um tempo de prosperidade espiritual em todas as áreas. Porém, Corinto, por mais que tinha um tempo de evolução espiritual, havia muita divergência no meio deles.
declínio, pecado e uma falsa liberdade como estilo de vida que eles viviam entre si. E é aqui que está o problema, porque por eles acharem que não eram judeus, porque a grande parte eram gentios, eles achavam que tinham uma vida libertina e poderiam viver aos seus belos prazeres, mas o que eles não sabiam é que se eles levavam sobre si a marca de alguém que foi comprado, automaticamente eles não tinham mais funcionalidade sobre seus próprios corpos. Até porque, quando eu fui comprar meu celular na casa, o meu carro ou a minha moto, eu compreendi que só passou a ser meu depois que eu paguei o valor. Por exemplo, se você comprar algo financiado, você sabe que enquanto você não terminar de pagar, isso não passa a ser seu. Só é seu quando você termina o pagamento. Porque se no decorrer do tempo, por alguns motivos ou ocasiões, você deixar de pagar o preço, o banco vai vir atrás de você e vai tomar aquilo que com muita dignidade você conquistou. E o que Paulo queria ensinar aos coríntios era isso, que se eles foram comprados por um sangue, eles não poderiam mais viver o estilo de vida que lhe convinha, porque eles eram particularidade de alguém, eles foram comprados por alguém, eles foram libertados por alguém. Quando eu olho para esse tema, eu preciso pensar muito no que vou falar. Por quê? Porque a gente gosta muito da ideia de sermos propriedade de Cristo, mas esquecemos que o fato de sermos propriedade de Cristo muda todo o estilo de vida que nós decidimos viver depois desse preço que foi pago por nós. E o que Paulo precisa tratar ao coração dos coríntios é que exatamente é isso, que eles não podem viver segundo os seus preceitos, mas segundo aquilo que Cristo está orientando para eles, como conduta, como vida e como relacionamento. Eu não posso dizer que eu estou livre se eu sou propriedade de alguém, a não ser que essa liberdade seja uma liberdade em Cristo. Por quê? Porque o preço que foi pago pela comunidade cristã não foi um preço de ouro, não foi um preço de prata, não foi um preço de bronze, foi um preço de sangue. E detalhe, não foi como os profetas de Baal, que no livro dos reis de Israel começaram a cortar o seu pulso na intenção de que Baal respondessem à sua adoração fingida. Nada disso. O preço que foi pago na cruz do Calvário foi um preço que foi derramado até a última gota de sangue. O preço só foi pago quando o corpo dele foi esvaziado. Então, Jesus, sendo a figura do Cordeiro perfeito, ele não errou, ele não falhou, ele foi até a morte como obediência em sacrifício de cruz por causa de você. E esta liberdade que nós recebemos mediante ao seu sacrifício nos tornou escravos de Cristo, nos tornou servos verdadeiros de Cristo. Eu tenho muita dificuldade com gente que se diz ser propriedade de Cristo, mas não aceita ser moldada por Ele, não aceita ser moldado por Ele, não aceita assumir um estilo de vida comportamental de acordo com aquilo que Ele representa. Por quê? Porque olha o que Paulo diz: mas nem todas as coisas convêm, e todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. A liberdade cristã deve ser exercida com discernimento quanto ao que é benefício, e nunca deve resultar em nova escravidão ou hábitos ou paixões. Se o sangue que corre na sua veia não é o sangue do seu pai, não é o sangue da sua mãe, e é o sangue de Cristo, então automaticamente nós só somos livres desde que o nosso estilo de vida tenha a ver com aquilo que Ele reservou para cada um de nós. Até porque, se olharmos a pregação de João Batista, que só recebe o nome de Batista porque batizava, nós vamos perceber que João tinha uma mensagem profética. E qual era? Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Eu percebi uma coisa: nós que somos pregadores, temos a ideia de dizer que deserto é lugar de passagem. Ok, isso é bonito, mas quando olhamos para a vida de João, nós percebemos
percebemos que o deserto não é um lugar onde ele passou, era um estilo de vida, porque tinha a ver com o mistério profético que Deus havia confiado a ele. Certa feita foram até ele e perguntaram assim: rapaz, tu veio no poder de Elias, porque ninguém é como você, você é o cara, os batismos de você transformam o caráter das pessoas, você é Elias. Ele disse: eu não sou. Então você é o Cristo. Ele diz: eu também não sou. Quem é você, pelo amor de Deus? Ele diz assim: eu sou a voz do que clama no deserto. E quer saber qual é o meu trabalho? Eu só vim aqui preparar caminho. Por quê? Porque aquele que está vindo depois de mim, eu não sou digno de desatar as sandálias dos seus pés. Porque se vocês acham que eu sou o cara pelo batismo no Jordão, é porque vocês não viram quem está vindo depois de mim. Eu batizo vocês com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Enquanto João está no seu ofício de um ato batismal, porque eu aprendi que a conversão, de uma forma sintetizada, é o sepultamento do vivo. O que é isso? É alguém que mesmo vivo, abdica das suas vontades para ter um estilo de vida, está externando ao mundo aquilo que Paulo disse: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Os fariseus começou a deixar o culto do templo para visitar o culto do deserto. Foram lá ver quem era João, até que alguém diferente entrou na fila. E quando esse alguém diferente entrou na fila, olha o que João vai dizer. Ele não diz: esse aí é o meu primo, porque é parente. Ele não diz: esse aí é o meu colega, esse aí é o meu amigo, esse aí é o rei dos judeus. Ele diz: eis aí o cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele não é qualquer cordeiro, gente. Ele não é qualquer sacrifício, pastor Wellington. Ele não foi qualquer propiciação. Ele foi a escolha perfeita de Deus. Quando o pecado da humanidade chegou no momento ápice, o diabo gritou no inferno e disse: eu quero ver agora. Eu quero ver como é que ele resolve isso. Porque eu peguei Adão, ele interviu em Adão. Eu fui atrás de Caim, ele deu um sinal para ninguém matar Caim. Eu fui atrás de Davi, Davi orou e ele perdoou. Todos os homens que passaram sobre a face da terra, Deus deu um jeito de derramar graça. Salvar um é fácil. Eu quero ver ele alcançar todo mundo. Porque se por Adão entrou o pecado, todos os que vêm depois de Adão serão a própria consequência. Aí Isaías do nada recebe uma profecia da parte de Deus. Eu não sei quem vai dar glória. Ele começa a falar de alguém que veio para ser rei, mas não tinha aspecto de rei. Ele deveria ter beleza de rei, mas ele não era bem visto pelos homens. Ele não tinha beleza alguma. Só que Isaías libera uma das profecias dizendo, mais linda, de que ele levaria sobre si os nossos pecados e as nossas enfermidades. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, e o castigo que nos traz a paz estava sobre os seus ombros, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados. Sabe por que devemos valorizar esse sangue? Porque agora não tem mais sacerdote, agora não precisa ir ao santo do santo, é só fechar a porta do quarto e dizer: Pai, me perdoa, e a graça desce. Ô glória, eu não sei quem vai dar glória com isso, mas lá vai. Deus não te ama pelo cabelo que você tem, pelo carro que você anda, pela casa que você dorme, pelo trabalho que você tem. Nunca foi sobre o que você carrega, é sobre a identidade que Ele te deu. É por isso que mesmo quando você falha, você peca, a graça chamada Jesus Cristo vai atrás de você e diz para você:
você não se esqueça, o preço foi alto, o preço foi alto, o preço foi alto. O sangue que corre na sua veia não é o sangue Silva, é o sangue de Jesus de Nazaré. Oh, glória! Enquanto nós não compreendermos a intensidade desse sangue, enquanto nós não valorizarmos o potencial desse sangue, nós continuaremos fazendo coisas extraordinárias para tentar agradar a Deus. Só que um grande pregador disse que tudo de bom que eu faço não sou eu, é Deus. Eu só consigo andar num estilo de vida de santidade por causa do sangue que corre nas minhas aveias, por causa do sangue que pagou os meus pecados. Eu não sei quem vai dar glória com isso. Se você crê no sangue de Jesus Cristo e no preço que foi pago por você, eu tenho uma mensagem da parte de Deus para o seu coração. Qual é? Essa liberdade que você pensa que tem, na verdade você não tem. Porque não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo de Deus? Só tem Espírito habitando porque tem sangue correndo. Eu acho que você não pegou. Só tem Espírito da parte de Deus porque tem sangue do Cordeiro perfeito correndo em você. Oh, glória a Deus. Eu não vim bajular o teu erro, mas não importa quantas vezes você caia. Jesus está dizendo: eu não paguei o preço para toda vez que você pecar eu ter que pagar de novo. Eu paguei o preço mesmo sabendo o que você faria amanhã. Oh, aleluia! Olha para mim. Precisamos valorizar a intensidade do sacrifício perfeito de Deus. Porque, gente, se nós olharmos para o capítulo de número 21 de Números, Deus tinha tanta coisa para escolher, para poder ser o símbolo de cura, mas Deus escolheu a serpente, que logo após se torna Neustã, símbolo de idolatria. Por que Deus escolheu a serpente? Se desde o Éden, desde a queda do primeiro casal, ela se torna o símbolo de maldição, ela se torna o símbolo de engano, ela se torna o símbolo de mentira. Aí sabe o que Deus falou comigo? É porque você não entendeu, Anderson. Eu disse o quê? É que mesmo ele não sendo, por causa de você, ele assumiu a cruz como mentiroso, ele assumiu a cruz como enganador, ele assumiu a cruz como traiçoeiro. Só que tem um porém, qual é? Que quando ele deu o seu último suspiro, a Bíblia diz que ele deu um brado na eternidade e disse: está consumado. Vou repetir: está consumado. O que Deus está dizendo: eu quero que o inferno saiba, eu enviei o que eu tinha de melhor. E se tu pensou que não tinha como pagar a dívida, olha para a cruz do meio. Era para Barrabás estar ali. A cruz era de Barrabás, tinha a medida de Barrabás, mas eu decidi olhar para o barro, dar mais ele uma oportunidade e dizer para ele: aproveita que a porta da graça está aberta e valoriza o sangue do Cordeiro que está sobre a tua vida hoje. Eu não sei quem vai dar glória com isso, mas prepara para dar glória. Deus está dizendo que quando você aprender a valorizar o poder do sacrifício que foi feito na cruz do Calvário, a tua vida e o teu estilo de vida nunca mais será o mesmo. Oh, aleluia! Eu sei que não é culto de libertação e nem profético, mas deixa eu abrir uma brecha para profetizar algo aqui. Qual é? Não é porque você está na igreja e alguém na sua casa não está, que o sangue não morreu, não jorrou por causa dele também não, porque jorrou. Então não desista de quem Deus não desistiu ainda. Sabe por quê? Porque enquanto a internet está matando, a graça está dizendo: se eu encontrar brecha eu abraço, se eu encontrar brecha eu resgato. Só podemos oferecer
aquilo que temos. Oh glória, você não precisa fazer o teste para ver se o sangue é compatível com o de alguém, não precisa. Sabe por quê? Porque o mesmo sangue que você tem aqui na igreja, quem está na boca de crack também herdou esse sangue, só precisa aceitar. É aqui que está a diferença. Olha para mim, o fato de eu estar no púlpito não me faz melhor do que alguém que não está, não me faz melhor do que alguém que está no mundo. É por isso que eu vim aqui, comunidade cristã de BH, dizer para vocês nessa noite, que quando você valorizar mais o sacrifício, você vai entender o quanto esse sacrifício pode alcançar alguém que precisa ser alcançado ainda, e que quando for ano que vem, no próximo congresso, vai estar faltando cadeira. Sabe por quê? Porque tu vai começar a derramar na vida de alguém aquilo que você recebeu, tu vai começar a entregar para alguém aquilo que você recebeu. Enquanto tem uma geração de filho mais velho reclamando de quem voltou, Deus te trouxe aqui para dizer: eu te amo, eu te quero, e eu tenho um propósito com você. Está pronto para a verdade? Lá vai, para quem tem mão para levantar e glória para dar. Qual liberdade que nós temos se nós não somos de nós mesmos, se somos propriedade de alguém? Desculpe a minha sinceridade, mas nós deveríamos saber medir religiosidade para uma falsa liberdade, porque religiosidade é tudo aquilo que me afasta daquilo que Cristo é, e quando eu penso que está me aproximando, está me afastando. Agora, uma falsa liberdade é eu pensar que porque fui salvo por Cristo, eu vivo conforme os preceitos que eu quero. Se você entende o valor desse sangue, você também entende Gálatas 2:20, qual é? Já não vivo mais eu, quem vive em mim é Cristo, e se Cristo vive em mim, eu não vou para onde eu quero, eu não me movo para onde eu quero, eu não coloco na internet para ver o que eu quero, eu não assisto a série que eu quero, porque eu sou propriedade exclusiva de alguém. Havia outros textos, como na carta em 1 de Pedro, mas por que eu escolhi esse texto enquanto Deus falava comigo? Porque se percebermos o capítulo 6, verso 12 até o verso 20, Paulo usa a figura do corpo para explicar a importância do sacrifício de Cristo. É por isso que ele deixa o preço para falar no versículo de número 20. Por quê? Porque depois da lenhada que Paulo dá na gente, ele conclui dizendo: o preço que foi pago por vocês foi um preço muito grande. Agora prepara por glória. Se Deus ressuscitou o seu filho Jesus, ele também vai ressuscitar vocês. Então o que Paulo está ensinando? Vocês precisam manter o corpo santificado. Sabe por quê? Porque esse mesmo corpo, oh glória, esse mesmo corpo, com o sangue de Jesus, cheio da presença do Espírito, em 1 Tessalonicenses 4:13, vai receber uma transformação. Oh, não quero que sejais ignorantes a respeito dos que já dormem, como os demais que não têm esperança. Dizemos isto pela palavra do Senhor, que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Por que o texto diz o mesmo Senhor? Ou seja, o mesmo que subiu, o mesmo que curou. Não, ele não vai vir só no Espírito, não. É o mesmo que entrou na tumba de Lázaro e mandou o morto ressuscitar. É o mesmo que curou a sogra de Pedro e ela passou a servir todo mundo. O mesmo que entrou em Betesda e acabou com os legalistas e disse: quer saber da verdade? Não tem nada de anjo aqui não, mas eu vim aqui porque eu conheço o seu estado, eu sei quem é você, oh glória. O mesmo Jesus que entrou dentro do templo e deu uma sapecada nos cambistas da fé, esse mesmo Jesus, o mesmo Jesus que olhou para Pedro e disse assim: Simão, Simão, Satanás me pediu para cirandar vocês, plural, mas eu roguei meu pai por ti, singular, para que quando vocês se converterem, oh glória,
para que quando você, singular, se converter, converta-os também. Sabe o que Jesus está dizendo? Simão, primeiro, eu vou cumprir o que eu disse, o que eu falei dentro do seu barco que faria. Qual é? É que tu ficou tão admirado com a pesca, mas esqueceu que não ia mais pescar peixe, ia pescar homens. Então, primeiro ponto, Jesus sabia que a rede para atrair os outros 11 era Pedro. Então ele está dizendo: Pedro, em vez de rogar por todos, eu roguei por você. Sabe por quê? Porque se eu não desistir de você, em Atos 2 eu não vou ter só um profeta. Oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória. Olha para quem está do seu lado e diga assim: Jesus não pagou o preço à toa. Diga para ela: Jesus não pagou o sacrifício em vão. Ô Anderson, como assim? Mesmo sabendo dos teus problemas, dos teus declínios, das tuas fraquezas, quando você pensa em desistir, olha a profecia de Jeremias: tem um fogo cerrado no meu peito e ele não me deixa parar. Por quê? Porque Jesus não olha para o Pedro que afunda. Jesus não olha para o Pedro que corta a orelha de Malco. Jesus não olha para o Pedro que nega. Jesus está vendo o Pedro de Atos capítulo 2. Então ele está dizendo: Pedro, se eu transformar seu caráter agora, amanhã eu vou ter um dos maiores pregadores da igreja primitiva. Eu não sei quem vai dar glória, mas Jesus entregou esse sacrifício sabendo não quem você é, mas já sabendo quem você será. Oh, aleluia! Valorize o sangue. Oh, glória! Valorize o templo. Valorize o corpo. Por quê? Porque corpo sem sangue não é corpo, mas sangue sem corpo não é sangue. Ô Anderson, não peguei que nós fomos comprados por um preço. A Bíblia toda está dizendo, mas Deus nos trouxe aqui para dizer uma verdade. Está na hora da gente aprender a valorizar esse sacrifício. E sabe o que eu acho engraçado? É que mensagem de cruz, mensagem de sangue e mensagem de salvação não precisa enfeitar muito. É só falar do que está escrito. É só falar do que está escrito. Não use o corpo de vocês para viverem segundo os seus próprios prazeres. Eu já estou encerrando. Não use o corpo de vocês para viverem uma falsa liberdade. Eu já estou encerrando. Por quê? Porque vocês pensam que são livres, mas só são livres em Cristo. Olha para cá, é por isso que tem hora que Deus permite necessidades. Sabe por quê? Porque se tu tivesse com 200k na conta agora e uma Volvo, tu estaria no shopping vendo Minecraft com o teu filho, mas não estaria aqui. Aí sabe o que Deus faz às vezes? Deus permite a necessidade para te atrair para o propósito. O Anderson me prova, primeiro, que não há fatos históricos nem tão pouco venéricos de que o filho pródigo voltou porque estava com saudade do pai. Ele só voltou por causa da necessidade. Porque ele disse assim: olha, eu vou voltar porque na casa do meu pai os servos comem pão da mesa. Então ele não volta pelo que o pai é, ele volta pelo pão que já não tem mais. Só que quando ele pensa que vai voltar como servo, o pai está esperando ele como pai e como filho. Por quê? Porque o pai não deixa de ser quem ele é por causa daquilo que você comete. É por isso que mesmo sabendo do que Adão fez, ele veio no culto do mesmo jeito. Sabe por quê? Porque o que ele quer ensinar para Adão é: Adão, não importa o que você faça, independente de quem é você, eu sempre estarei no lugar onde eu estou acostumado a me encontrar com você. Sabe o que eu aprendo com isso? É que o pecado pode nos afastar de Deus, porque nós não queremos mais ir atrás dele com vergonha, mas que ele não cancela o sangue, ele não pode cancelar. É por isso que o diabo não vai com a sua cara, é por isso que o diabo não gosta de você, é por isso que o diabo tem raiva da sua família. Sabe por quê? Porque mesmo não merecendo, todo errado, fazendo escolhas erradas, Cristo olhou para você, decidiu investir em você, pagou o preço pela sua família, e você só não sobe para morar com ele se você não quiser. Ou seja, o sangue é uma promessa garantida. É o que, gente? Mas a segunda promessa é a ressurreição corporal. Olha,
E eu não sei se você ainda crê nessas coisas, mas está chegando o tempo dessa ressurreição acontecer. E sabe o que é que vai definir quem tem a marca de Cristo ou quem não tem? É aonde tiver a marca do sangue. Aonde tiver a marca do sangue, o Espírito Santo vai arrebatar. Então valoriza esse sangue, valoriza esse sacrifício, valoriza essa entrega, porque você só está aqui por causa dele. Olha para cá, e eu caminho para aquilo que eu quero concluir. É complicado ler a partir do verso de número 12 até o verso de número 16, porque Paulo está falando sobre infidelidade, sobre prostituição, sobre, falando de uma forma mais sintetizada, sobre pecados sexuais. O que Paulo quer tratar aos coríntios é que não adianta bater no peito daquilo que eu tenho se o meu comportamento não condiz com aquilo que eu professo. E Paulo precisa ensinar para eles o seguinte: vocês não são tão livres como pensam que são. É por isso que o apóstolo Paulo o tempo todo dizia: eu sou escravo de Cristo. Por quê? Porque ele me comprou. Eu sou propriedade exclusiva dele. Olha para cá. Eu dependo dele. Cristo é a realidade que precisamos. O sangue dele que nos garante a vitória. É o sangue dele que nos garante a salvação. Não há outro caminho senão Cristo. Não há outra salvação senão Cristo. Não há outra mudança senão em Cristo. Não há outra realização senão em Cristo. Não aceite os diálogos com a tentação, mas afaste-se por decisão de uma corrupção no corpo, para que o teu corpo esteja preparado para ser ressuscitado por Ele. Não foi sangue de bode, não foi sangue de outro animal, foi sacrifício perfeito. Oh, aleluia! Paulo vai usar uma metáfora teológica, e o pastor Hélio que gosta disso. Não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo e que ele está em vós, ao qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos. Você tem, mas não é seu. É tipo isso. Você pode, mas não pode. Dificilmente a gente ouve alguém falando sobre isso. Por quê? Porque hoje é afrontoso, a igreja perde, né? Abre aspas. É perigoso para a igreja falar sobre isso, mas na verdade não é não. Se nós voltássemos a fazer congressos com esses temas de sacrifício, de redenção, de salvação, pelo menos 50% dos problemas atuais da igreja seriam resolvidos e solucionados. Então desculpe a minha verdade, a minha sinceridade, mas realmente o que a gente está precisando fazer é isso aqui, ó. É vir para um culto como esse, cantar o louvor, quando acabar o louvor, sem show pirotécnico, é direto para a palavra e a verdade sendo dita. Qual é? Vocês são templo do Espírito Santo, e se o Espírito Santo habita em vocês, vocês não vivem como quer, não andam como quer, não protelam como quer. Sabe por quê? Eu vi alguns pregadores infelizes nos últimos dias, que por tentar manter a porta aberta, estão preocupados com a cor da parede, estão preocupados com o formato tecnológico da igreja. O que é isso? Religiosidade. O que é isso? É que quando estão com os judeus, são judeus, quando estão com os gentios, são gentios. É uma ideia formal de tentar manter a porta aberta. Só que eu aprendo que se nós somos o templo do Espírito Santo, não o que a igreja mais externa, não é o que a igreja tem, é o que a igreja é. E a igreja foi marcada pelo sangue de Jesus.
Jesus na cruz do Calvário, quem é mãe vai entender. Quando ele morreu, que o soldado foi conferir, que ele transpassou a lança, o que saiu de lá foi água e o resto de sangue. Quando a mãe tem uma criança, que o médico tira o bebê da bolsa, o que sai? Água e sangue. O Anderson, não entendi. A igreja não nasceu debaixo de uma doutrina somente. A igreja nasceu por causa de alguém. Foi água de suor, mas foi sangue como aliança. Foi sangue que comprou, foi sangue que pagou, foi sangue que remiu, foi sangue que libertou, foi sangue que salvou, foi sangue que restaurou, foi sangue que transformou. Enquanto alguém morria, o mundo recebia vida. Oh, meu Deus do céu! E eu encerro. Oh, glória! Você só tem vida porque alguém morreu. Você só come tapioca porque alguém morreu. Você só leva seus filhos para a escola porque alguém morreu. Você só viaja para tão sonhada Cabo Frio porque alguém morreu. Você só vai para as águas termais de Goiás porque alguém morreu. Então está na hora da gente voltar a valorizar esse sacrifício. Quando a gente voltar a valorizar esse sacrifício, nós vamos deixar de lado os nomes famosos. Nós vamos deixar de lado os nomes conhecidos e vamos valorizar o sacrifício da cruz do Calvário. Jesus, porque fostes comprado por um preço, agora pois glorificais a Deus do vosso corpo. Olha isso que Paulo está dizendo. Se vocês acreditam nesse sacrifício, glorifica a Deus através do seu corpo. Posso falar uma verdade? Sabe por que você fica indo para a internet brigar se pode ou se não pode? Sabe por quê? Porque você não valoriza. Se você valorizasse, você nem perguntava. Sabe por que a gente vive um estilo de vida que convém a gente? Porque a gente deixou de valorizar. Porque quando a gente... E detalhe, o que eu estou pregando aqui, eu prego em qualquer lugar, tá? Primeiro que o tema é de vocês. Então vamos lá. Nós precisamos valorizar isso. Por que o Anderson? Porque se nós não valorizarmos, viveremos uma falsa liberdade, acreditamos que estamos vivendo naquilo que é certo. E quando nós percebermos, já não estaremos mais conectados àquilo que Deus orientou para nós como promessa. E viveremos como se estivesse professando uma verdade, que na verdade nós não estamos vivendo. E isso é um perigo muito grande. Sabe por quê? Porque não adianta só bater no peito se o nosso estilo de vida não condiz com aquilo que falamos. A igreja não foi comprada por um sacrifício de bode, como o pastor disse aqui. Não foi boi, não foi ovelha, foi o cordeiro. Foi o sacrifício perfeito. Foi o que, gente? O sacrifício. Então o que é que os coríntios precisavam entender no verso 12? Que eles não poderiam mais viver segundo os seus preceitos e as suas vontades. E o fato de não deixarem se dominar mostraria uma nova escolha de vida em Cristo Jesus. O que os profetas de Baal fizeram no altar, gente, quando o Deus deles não respondeu? Eles começaram a apelar e começou assim. Posso falar? Por que eles cortou o pulso? Porque tudo que derrama sangue vira culto. Você está aqui ou já foi embora? Então não é sobre o que você escreve, é sobre o sangue que se derrama. Você está entendendo? Eu preciso falar na linguagem de hoje. Não adianta escrever Jesus se o culto não está sendo para ele. Porque sangue derramado, culto professado. E a única vez que Deus aceitou um culto por intermédio de sangue foi na cruz. Não precisa atravessar a passarela da Aparecida de joelho, ele já pagou o preço. Não precisa comprar braço, pé, mão e cabeça de gesso para entregar no pé da Aparecida, ele já pagou o preço. Não precisa ficar 40 dias fazendo jejum para provar que você é igual a Jesus, ele já pagou o preço. O que é que eu faço? Obedece. E tenha um estilo de vida como alguém que valoriza o preço que foi pago. É por isso
isso que essa igreja ainda está de pé. E não importa, pastor Robert, a quantidade, porque quantidade não define qualidade. O que importa é a verdade. Verdade no louvor, verdade na pregação, verdade no ensino, verdade na dança. E qual é a verdade? A verdade não é o que ou aonde, a verdade é alguém. A verdade é Cristo Jesus. Deus me dá graça para pregar perto do pastor Wellington. O fato de vivermos e buscarmos uma total comunhão com Deus é uma valorização sobre o preço que foi pago por nós. E este preço não foi um preço comum. Vou repetir. Não foi um preço comum. Foi um preço de sangue. Jesus foi o Cordeiro perfeito que tirou o pecado do mundo e nos garantiu a oportunidade de sermos transformados mediante ao seu sacrifício na cruz do Calvário. E esse sangue pagou o impagável. Nos comprou, nos remiu e mudou a nossa história. Então nosso estilo de vida em santificação está pautado na quantidade de quanto somos gratos a Deus. O sacrifício nos deu a oportunidade de sermos livres, porém livres em Cristo, e por isso obedecemos a Ele, nos santificamos a Ele, buscamos a viver uma vida com Ele, conforme aquilo que agrada a Ele. E eu encerro nesta noite o que a igreja brasileira mais está clamando nos últimos dias. Posso falar, sim ou não? Avivamento. Tema de congresso, avivamento. Tema de campanha, avivamento. Tema de reunião, avivamento. Por quê? Porque nós compreendemos que o que a igreja mais precisa valorizar é o avivamento. Só que olha para cá, se lermos o livro de Tommy Tenney, se lermos o livro dos heróis da fé, se nós lermos o livro dos avivalistas, desde pelo menos o século 17 até o século 19, você tem certeza que o que você está pedindo é avivamento? O Anderson, por quê? Porque quando nós lemos a história desses homens, o culto que começou no domingo só terminou no outro domingo. Será que a gente está preparado para isso? E se esse avivamento vier, o que a gente vai fazer? Se a gente cultua pensando na empresa, se a gente adora lembrando do jogo, se a gente está aqui pensando na Bet, se a gente está aqui pensando no Tigrinho, e se esse avivamento vier, o que a igreja vai fazer? Tommy Tenney, cantando no livro Caçadores de Deus, diz que a presença que desceu foi tão grande que ele não sabe se foi um raio, mas diz ele que desceu uma presença que partiu o púlpito. Em vez da igreja pegar o folhetim e evangelizar, os homens estavam parando o carro na porta da igreja e abandonando e correndo para o altar desesperado, arrependidos. Por quê? Porque a presença é uma conexão com o preço que foi pago. Então toda vez que tiver a presença, haverá valorização daquilo que Cristo é. Oh, meu Deus do céu! Precisamos estar pronto para entrar para dentro da nuvem, sem se importar com a hora que vamos embora. Porque só assim veremos aquilo que ninguém nunca vê. Oh, glória. Eu encerro, já fechei a Bíblia. Certa feita ficaram com ciúme de Moisés e disseram assim: que negócio é esse que Deus só fala com Moisés, mas não fala com a gente? Por que Deus só dá sinal para Moisés? Aí Moisés ficou tristinho. Deus disse: fica triste não, Moisés, diga para o povo que se o problema é ciúme, eu vou manifestar para eles também. Faz um cartaz aí e diga que o culto amanhã está marcado no monte, o pregador vai ser eu, tá, Moisés? Manda todo mundo se santificar. Aí Moisés marcou o culto, foi todo mundo de jejum, e daqui a pouco lá vem Deus. Pá! E o texto diz que o monte trovejava, não é isso, pastor Wellington? A glória de Deus desceu. Em vez do povo da glória entrar no mistério, como dizem por aí, eles caíram com a boca no pó e disse: Moisés, manda Deus se retirar de nós, porque a partir de hoje, o que Deus falar para você, a gente obedece aqui embaixo. É bom mesmo. Se não tem disposição para adentrar, é melhor ficar embaixo. Se não tem disposição para deixar tudo, é melhor ficar embaixo. Só que tem um porém, é que quem não sobe para ver Deus faz bezerro de ouro embaixo. Oh, meu
Deus do céu, Deus está convidando uma geração nessa última hora. Está na hora da gente tirar o Espírito Santo de dentro da caixinha que a gente colocou. É porque a gente colocou o Espírito Santo dentro de uma caixinha e a gente fica assim: Espírito Santo, pode trabalhar, viu? Mas olha o relógio, olha a ética, olha isso. E o Espírito Santo está doido para quebrar a caixinha que você colocou ele. Está doido para encher uma turma de crente aqui nessa noite e dizer assim: diga para o seu marido que se não der para ele ir dirigindo para chamar o Uber, que eu vou te encher tanto da minha graça, e você vai entender o valor desse sacrifício. Fica de pé. Santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Santidade ao Senhor. Como gratidão a esse sacrifício, santidade ao Senhor. Como gratidão a esse preço, santidade. O próprio Pai teve que abandonar o Filho por causa de você no Calvário. Eu acabei uns minutos mais cedo porque eu quero ministrar com você. Pode cantar. Eu não sei como que você chegou, mas pode desmarcar esse psicólogo para segunda-feira. Pode desmarcar. Se tu acreditar no poder do sangue, essa crise de ansiedade vai embora hoje. Se você acreditar no poder do sangue, essa depressão que fica na cama te esperando, quando tu chegar lá hoje, ela já vai ter ido embora. Esse negócio de você estar dentro do ônibus e não conseguir, o trânsito garra e você começa a ficar afobada, querendo descer. Deus está dizendo: vai acabar hoje, vai acabar hoje. Ele desceu nesse primeiro dia do congresso aqui na comunidade cristã de BH para dizer para crente ainda que acredita: dá uma desamarrada nessa carinha hoje, tira o Espírito Santo da caixinha que você deixou e deixa ele ter liberdade para curar você aqui hoje. Se eu tiver 2 crentes comigo aqui, já era. Por mim eu parava agora. Posso até apanhar também? O cansaço me atingiu. Eu desacelerei. Deus vai começar a preencher algumas pessoas aqui agora. Deus vai começar a preencher algumas pessoas aqui agora. Parei pra respirar um pouco, mas não resisti. E mesmo assim, por mim eu parava agora. Meu coração entrou em alerta, ficou exausto. Diga para esse amigo que está do seu lado aí: você não pode desistir. Eu sinto medo que me O preço foi pago por você. A depressão não pode te vencer. A crise de ansiedade não pode te vencer. Eu tenho um recado para o inferno hoje. É tempo de recuar. O preço já foi pago, já foi pago, já foi pago. Vai! E toda vez que eu tô cansado, Jesus me abastece. Ele está pegando na tua mão hoje. Ele está pegando na tua mão hoje. Ele está sustentando a tua mão aí hoje. É hoje, é hoje, é hoje. Cansativo, mas Ele tá lado a lado, Me enviando qualquer recurso, me aliviando e me deixando mais seguro. E toda vez que eu penso em parar, Ele abastece. Levante as suas mãos, sinal de adoração, vai! Eu já teria desistido, mas por Ele É por causa dele! Vai! Foi por causa dele que eu ainda não parei nem desisti. Foi por causa dele que o
sonoplasta já está de pé lá atrás. Cadê você que veio adorar? Oh, meu Deus do céu! Cadê você que veio da glória? Há uma graça que está passando aí hoje. Deixa o Espírito Santo te curar. Eu posso dar lugar aqui, pastor Hélio. Deixa o Espírito Santo te curar aí agora. Vai. Ele está sustentando a mão de algumas pessoas hoje. Ele está sustentando a mão de algumas pessoas hoje. Oh, deremacoma nagassanderema nagassuria. Oh, vem comigo. Eu vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensar que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar. Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente, levanta as mãos. Eu vim aqui na Cristã de BH, ainda tem vida aí. Tem sangue de Cristo aí. Tem sangue de Cristo aí. Tem sangue de Cristo aí. Essa moça de preto no meio aí, você. Isso. O Espírito Santo está te dando um abraço de pai aqui hoje. Ele está te carregando no colo. E ele está dizendo assim: eu não te deixei. É só um tempo. É só um momento. Você ainda nem viveu aquilo que Deus tem reservado para você. Deus escolheu sua vida, a sua casa, teu coração, porque o que Ele tem para fazer através de você é muito maior. Não se conforme com seu nível, porque Deus vai te colocar a ponto de nadar na presença dEle. O Espírito Santo está descendo sobre a tua cabeça hoje, e Ele está dizendo: acaso pode uma mãe esquecer de um filho de forma que se compadeça do teu ventre? Porém o Senhor todavia jamais se esquece de um filho dele. Sabe por quê? Tão lindo é cada momento que me visita e faz de mim o teu altar. Dá um abraço nela. Quero ir contigo mais profundo. Segura minhas mãos, eu sei, nunca vai soltar. Leva e leva-me ao lugar onde só você e eu desfrutamos um momento. Te amo, meu papai. Ele está curando todo o sentimento do passado. Ele está curando todas as feridas. E Ele está dizendo: tudo que te aconteceu foi para a glorificação do teu nome. Eu estou colocando algumas coisas no lugar. Eu estou entrando naquela família. Estou alcançando o coração dele. Tu não perguntou se eu estava no controle? Deixa que eu vou libertar. Diz o Senhor: a minha paz seja com você. Levante suas mãos lá no terceiro andar para a gente encerrar. Diga: Jesus, obrigado. Porque se o Senhor não tivesse ressuscitado, pode falar, o Senhor seria só mais um profeta. Mas graças a Deus, que quando Maria foi no sepulcro, o lenço estava lá, o anjo estava lá.
A pedra estava lá, mas o morto não estava. Maria, oh meu Deus do céu, volte aos discípulos e diga para ele: o Cordeiro está vivo, está vivo. Recebe essa presença aí agora, recebe essa presença.